O que é o Digital Garden? É um lugar que torna possível você fazer conexões entre todas as coisas que você consome. Você não está só anotando as coisas em um caderno ou escrevendo num blog de forma cronológica. Você pode escrever sobre um tópico e ir conectando todas as outras coisas que você tem interesse com esse tópico. E depois, olhando de fora, você consegue ter essa visão aí completa de todos os seus interesses interconectados, como se fossem raízes de uma árvore. Gente, eu não tenho nada de equipamento, tô gravando com a câmera frontal, porque é a única maneira que eu consigo ver o que tá acontecendo. Eu não tenho microfone, esse barulho que vocês estão ouvindo são minhas cachorras brigando, tá? Pare de brigar, deita e fica quietinha. E é isso que eu tenho pra oferecer. É a minha primeira vez gravando esse tipo de vídeo, eu não sei muito bem o que falar, o que fazer, mas eu vou tentar passar a minha ideia. Se você veio das minhas redes sociais, né, chegou nesse vídeo, você sabe mais ou menos quem eu sou, o que eu faço. Se você chegou nesse vídeo sem querer, eu me chamo Nadime, eu sou criadora de conteúdo, eu sou cantora, compositora, faço curso de cinema e audiovisual e eu tô tentando achar uma maneira de linkar todos os meus interesses e conseguir ser mais criativa, produzir conteúdos melhores, entrar em contato com esse lado mais artístico e mergulhar nisso de cabeça nesse ano. Eu sou muito fã da Dolce, eu sou fanática por ela, eu acho ela incrível em tudo que ela faz. A sensação que eu tenho dela é que ela tá muito em contato com o próprio eu dela, criativo, sabe? Ela tem muito contato com esse lado. E eu queria um pouco disso pra mim. Eu me vejo como uma artista que muitas vezes não tem motivação. Eu fui assistir os vídeos antigos dela. Pra quem não sabe, ela tem uma série de vídeos em que, antes da fama, uma série de vídeos do despertar artístico dela. Ela encontrou esse livro num sebo chamado O Caminho do Artista. E esse livro ele dá várias lições do que você deve fazer pra estar em contato com esse lado seu criativo, para você superar o seu bloqueio criativo, que é exatamente o que eu sinto que eu tô passando agora, por um bloqueio criativo. Ela fez vídeo por vídeo, tarefa por tarefa, compartilhando tudo com as pessoas. Então, muita gente, muitos criadores, muitos artistas, pessoas que trabalham com criatividade, também estão fazendo esse processo agora, depois do sucesso da Dolce. E é claro que eu também quis fazer. Eu falei, cara, eu vou fazer também. Eu preciso ter um diário, porque é uma coisa que precisa de um comprometimento maior, que vai me obrigar a sentar e gravar e atualizar, que é algo pra mim mesma, pra eu poder rever depois, ver se as ferramentas que eu testei funcionaram de fato ou não. Então, esse é o objetivo desses vídeos, tá? Então, não vai ser muito sobre o que eu acho que vocês querem ouvir. Vai ser mais sobre o que eu quero falar. Então, é um diário mais do que um vídeo. Sei que faz sentido. Claro, vou passar por vários temas aqui. E se vocês quiserem acompanhar também e testar, acho que pode ser interessante, pode ser um ponto de partida também para vocês pesquisarem sobre esses assuntos que eu vou trazer aqui, que são bem voltados para desenvolvimento artístico, porém com o quê? Que eu sou uma pessoa autista e eu vou ter que adaptar muitas dessas ideias para mim. Então, se você é autista, eu acho que você também vai se identificar. Se você é autista e artista, eu acho que você também vai se identificar com esses vídeos, apesar de eles serem mais uma parada que eu vou fazer independente, que eu vou fazer pra mim. Eu ainda não tenho esse livro físico. Eu quero ele físico, tá? Eu achei PDF, mas eu não quero. Eu quero físico. Eu quero o Caminho do Artista. Mas eu não tenho ainda. Então, enquanto eu não tenho, eu tô procurando os conteúdos que me ajudem a desbloquear, a voltar com tudo, a me encontrar, a achar meus interesses, a parar de pirar por causa disso, daquilo, de nicho, de não nicho. Esquece. Quero reiniciar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar todas essas ferramentas que eu tenho aprendido e lido sobre e anotado, e eu vou resumir, vou trazer para vocês e vou falar de como foi minha experiência testando essas ferramentas e o que eu tive que fazer para adaptar para minha realidade. Que muitas coisas aí exigem alguns outros passos que eu sei que pra mim são difíceis, então eu tive que fazer adaptações. Uma parada que eu achei muito interessante, que eu vi num vídeo, eu vou até deixar o nome da criadora, tá? Anna Howard, ela é uma criadora de conteúdo gringa, e ela fala sobre o Digital Garden. O que é o Digital Garden, gente? É o seu quintal digital. Eu não sei exatamente como surgiu esse conceito.
Eu vou falar mais ou menos o que eu entendo e é a parada que eu vou tentar aplicar essa semana. Eu já comecei, inclusive. E eu vou passar para vocês também o que eu tenho feito em cima disso, tá? Então, o Digital Garden, ou a gente vai chamar aqui de jardim digital, ou quintal digital. Jardim digital eu acho melhor, né? É um lugar que torna possível você fazer conexões entre todas as coisas que você consome. Então, você não tá só anotando as coisas em um caderno ou escrevendo num blog de forma cronológica. Você pode escrever sobre um tópico e ir conectando todas as outras coisas que você tem interesse com esse tópico. E depois, olhando de fora, você consegue ter essa visão aí completa de todos os seus interesses interconectados, sabe? Como se fossem raízes de uma árvore. Não de forma necessariamente cronológica, como é quando você faz anotações, simplesmente num caderno ou coisas assim. Esse conceito me chamou muito a atenção porque eu sou uma pessoa de múltiplos interesses. Eu tenho muita dificuldade com a minha criação de conteúdo porque eu tenho dificuldade de me manter num nicho. Eu quero falar sobre vários assuntos e eu quero entender como todos esses assuntos se conectam e onde tudo isso começa. Tudo isso começa com a maneira que você consome conteúdo, né? Então a gente tá tendo esse problema agora realmente que a gente consome muita coisa, uma quantidade absurda de coisas todo dia. O negócio do brain rot que tá todo mundo falando, né? Que tipo assim, você consome um monte de coisa superficial, milhões de coisas superficialmente, você não absorve nada daquilo, de fato você não vai compreender profundamente sobre aquilo, porque você nem se dá tempo de processar sobre aquilo, né? Você não dá esse devido tempo, você já vai pro próximo, pro próximo, pro próximo, e quando você vê, você passou o dia inteiro scrollando. E, assim, se for a nível de entretenimento, tudo bem, né? Mas eu gostaria muito de utilizar o meu consumo como ferramenta pra mim. E essa menina fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim: para você ser interessante, você tem que ser interessado. Então você tem que mas você tem que redescobrir a sua curiosidade. O que te interessa? Quais tópicos te chamam a atenção? Né? O que te faz refletir, o que te faz pensar sobre, o que você gostaria de saber. Eu me considero uma pessoa muito curiosa, mas o meu problema é que muitas vezes eu me mantenho na superficialidade dos temas, né? Claro, eu sou autista, então um tema ou outro ao longo da minha vida são meus hiperinteresses, são coisas que eu tenho muito, muito interesse e que eu sei aprofundadamente. E tem coisas, a maioria delas, que elas são extremamente superficiais. Eu também não posso ficar limitada aos meus hiperfocos, né? Eu tenho que expandir para que eu consiga ter mais referência. Quanto mais referência você tem, mais você consegue criar, certo? Ao mesmo tempo, tenho visto bastante conteúdo também de pessoas que ficaram afastadas das redes sociais e como foi essa experiência para elas. E vi também muita gente falando sobre isso, e a Anna Howard fala muito sobre isso no vídeo dela, que eu vou deixar linkado aqui também, que é aquela ideia do crie mais e consuma menos. Provavelmente vocês já viram alguma coisa nesse sentido por aí. E a Ana, ela defende o quê? Que na verdade não, na verdade para você criar, você precisa consumir. Mas o teu consumo precisa ser consciente, não pode ser um consumo superficial, ele precisa ser consciente, você precisa estar atento no que você está consumindo, você precisa processar aquilo que você consumiu, para não ficar naquela superficialidade que a gente tinha comentado. E o que ela sugere para você conseguir ser um consumidor consciente? Para que você consiga consumir com intenção, com uma finalidade. É aí que ela começa a falar das anotações, que são importantíssimas, que você precisa anotar aquilo que você consome, que é do teu interesse, para você utilizar como referência na sua vida artística, na sua criação própria. Então, tudo aquilo que você consome, que você acha interessante, você precisa anotar, né? Você precisa anotar, num primeiro momento, você precisa anotar as suas primeiras impressões daquilo. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser vídeo das redes sociais, vídeos curtos. O importante é que você faça essa primeira anotação. E aí entra um outro criador muito interessante, se vocês têm interesse nisso, assim como eu tenho, muito interessante de vocês conhecerem, que é o Odisseias. Eu vou deixar também marcado aqui. Ele tem um vídeo chamado Mindful Consumption, que ele fala sobre o consumo consciente e como você utiliza isso a seu favor. Então, nesse vídeo, ele ensina você utilizar essas anotações e fazer mapas usando alguns
alguns aplicativos ou programas de computador que você consegue utilizar para você visualizar muito bem essas anotações que você faz. É importante que não seja de forma cronológica, como a gente falou, que ele sirva para todos os momentos, essas anotações. Então, elas vão servir de forma que a sua anotação de 9 meses atrás vai se conectar com uma de agora e pode se juntar e o fator temporal não vai afetar essas anotações, entenderam? Faz sentido? Mais ou menos, né? Estranho. Eu não tenho familiaridade com nenhum desses sistemas de anotação. Eu sou a pessoa do caderninho. Inclusive, eu tô aqui fazendo isso com o caderninho. Então, eu ainda não sei como que eu vou fazer isso funcionar. Pra mim, para que eu tenha essa visão geral da coisa, sabe? Eu tenho muita dificuldade com isso em geral. Eu acredito por conta do autismo mesmo. A gente tem muita tendência a ter dificuldade a olhar para a figura toda. A gente tem mais facilidade com os detalhes. Então, talvez eu tenha que adaptar esse sistema para minha realidade, certo? Mas o importante seria essa anotação inicial que eu já comecei a fazer, eu vou falar sobre ela com vocês também. Porque o que acontece? É na hora que você tá fazendo essa anotação que você realmente está processando aquilo que você acabou de ver. Tipo, meu namorado mesmo, ele lê um livro, aí um tempo depois eu pergunto sobre pra ele já não vai saber me dizer mais. Eu tenho uma amiga que tem isso com nome de personagem, se ela lê algum livro também, alguma coisa, ou vê um filme, se você pergunta o nome dos personagens, logo em seguida ela também já não vai saber mais. Eu tenho um pouco mais de facilidade com essa questão, porque eu tenho uma memória muito boa para os meus hiperinteresses, e filmes e séries estão dentro desse interesse, então eu tendo a ter essa facilidade. Mas eu tenho outras dificuldades. Muitas vezes eu vejo um tema que me interessa muito, eu falo, cara, eu preciso ver sobre isso depois. Eu nunca mais vou ver sobre aquilo, porque eu vou esquecer. Mas basicamente, para todo mundo, típico ou atípico, se você não dá o tempo necessário para processar sobre aquela informação que você acabou de receber, dificilmente você vai reter ela de fato. E dificilmente você vai conseguir utilizá-la para alguma coisa. Tipo assim, você fazer uma conexão com algum outro tema em que esses dois temas coexistam, ou você utilizar aquilo como uma referência para uma criação nova, sua mesmo. Você precisa refletir sobre aquilo, você precisa... além de fazer essa anotação inicial, também criar o seu próprio discernimento, o seu próprio pensamento crítico em cima daquele tema. A gente não dá tempo de fazer isso. A gente vê uma coisa engraçada, a gente não entende o porquê que a gente achou engraçado, a gente só passa pro próximo, dá uma risadinha, passa pro próximo. Por que foi engraçado aquilo? É importante pra gente saber. Ainda mais a gente que trabalha com música, com cinema, é importante pra gente saber o porquê que aquilo é engraçado ou o porquê que aquilo fez você chorar. É importante você processar sobre aquilo. Eu não sei se vocês são desses que choram, mas eu estou scrollando o TikTok e daí quando eu vejo eu tô chorando por causa de algum vídeo e logo em seguida eu esqueço e eu já tô rindo por causa de outro. Então, eu não me dou esse tempo, de fato. Eu sou uma consumidora ruim. Eu sou a consumidora que só consome. Eu só vou passando. E eu acho que muitas vezes eu acho que eu tô utilizando aquilo pra um estudo pros meus vídeos, mas de fato eu não tô, porque é muito rápido. Daí você fica preso naquele looping do consumo, porque você de fato não sabe o que você acha sobre aquilo. Você só tá entrando por aqui e saindo por aqui. E muitas vezes você chamar o seu próprio pensamento, a sua própria ideia, para discussão de alguma coisa, é essencial para que você absorva essa coisa e você tenha a sua própria opinião sobre aquilo. Então a ideia é você estar lá presente enquanto você consome. Claro, quando você vai utilizar essa fonte, né, de consumo, essa fonte, esse vídeo principal, seja um vídeo, uma série, um filme, um livro, como referência, né? Então você tem que estar consumindo de forma consciente. Claro, se for a título de entretenimento, você tá de boa num dia, você não vai ficar fazendo anotação de um monte de coisa, nada a ver. Tenha os vídeos para o seu consumo pessoal, mas tenha os vídeos que seja para o seu consumo consciente. Essa que é a ideia da Anna Howard, é o que ela passa pra gente nesse vídeo. Qual que é a diferença? E mesmo se você não for um criador, mesmo se você não for alguém que vai criar alguma coisa a partir dessas ideias, até o teu sentimento com relação àquilo se torna diferente. Tipo assim, eu não sei vocês, mas eu me sinto um lixo quando eu fico o dia inteiro scrollando. Ou eu tô scrollando e vi que passou tipo 2 horas, eu me sinto mal depois, eu me sinto pesada, assim, cara, eu não acredito que eu fiquei fazendo isso. E esse teste que eu tenho feito com o consumo consciente, que eu tô também montando o meu jardim digital, cara, eu me sinto bem depois. Essa que é a verdade. Eu me sinto bem, eu
colhi muita coisa para pensar sobre, muitos temas para aprofundar, para eu ir atrás e entender melhor. Eu me sinto bem depois. Então, até para quem não é um criador, eu acho que é interessante a gente ter momentos de consumo consciente também. Não necessariamente para você criar alguma coisa, todas essas anotações vão se tornar alguma coisa, às vezes elas não vão se tornar alguma coisa, mas elas vão ter esse reflexo um pouco mais positivo, talvez. Foi o que eu senti fazendo isso essa semana. E daí tem uma frase que ela fala no vídeo, Anna Howard, que eu gostei muito, que é: o consumo consciente torna a criação inevitável. É inevitável. Você está anotando tanta coisa, pensando tanta coisa, processando tanta coisa de uma forma presente, ativa, que é impossível você não tirar alguma coisa daquilo. Você ter uma vontade de escrever sobre aquilo ou falar sobre aquilo, que é o que eu tô fazendo agora. Eu só liguei esse celular aqui para falar sobre isso, porque essa ideia do consumo consciente me motivou muito a fazer isso também. E eu já tô colhendo os frutos disso desde já, desde uma simples anotação. Então, eu super concordo com essa frase. Então, vamos para a parte prática, como é que é feita essa anotação, né? Então, no primeiro momento, você vai pegar e você vai, assim, colocar no papel, brainstorming. Você tá assistindo um negócio, veio uma ideia, você pausa, ou veio uma observação, você pausa, você escreve com as suas palavras. É só para você essas anotações, você não vai mostrar para ninguém. Ela não precisa estar perfeita, ela não precisa estar bem escrita, você precisa entender. Se você entender, tá dentro da proposta, certo? Então você pegou, você anotou do jeito que você quis com as suas palavras, mas você anotou aquele pensamento, aquela ideia que veio naquele momento, aquela reflexão que veio naquele momento, sobre qualquer coisa, sobre o personagem, sobre um acontecimento, qualquer coisa mesmo. Você não vai, a princípio, se aprofundar naquilo, você vai relatar aquilo que você tá vendo, e a ideia que veio, você vai relatar. A partir daí você já vai começar relendo depois, você vai começar a olhar suas ideias de um jeito diferente. Num segundo momento, você vai pegar essas anotações que você fez sobre dessa determinada fonte, eu vou chamar de fonte, tá? E você vai fazer o quê? Você vai fazer uma segunda rodada de anotações. E aí sim você vai desconectar a fonte daquilo que você tá falando. Deixa eu pensar, por exemplo, você viu um vídeo de uma flor brotando, né? Então você vai anotar. Enquanto o tempo passa, essa flor aos poucos vai se abrindo, certo? Essa é a sua primeira anotação. A sua segunda anotação, em cima dessa primeira, seria um pensamento mais crítico e desconectado da fonte. Não necessariamente a gente vai falar de uma flor florescendo, a gente vai falar da característica do tempo, como o tempo é passageiro, como o tempo pode ser efêmero, como ele reflete o ciclo da vida, etc. Tá? Só um exemplo bobo aqui pra gente pensar sobre o que é essa segunda anotação, de você desconectar da primeira ideia. Porque essa segunda anotação são os insights, de fato. O que essa ideia da fonte, essa anotação da fonte te fez pensar sobre, né? Tudo ao redor daquela anotação pode ser interessante para você, pode ser um insight, um pensamento, e de repente quando você percebe, você tem uma música, um tema para uma música, você tem um tema para um discurso, você tem um roteiro, etc. E então, basicamente, é a partir dessa descontextualização da fonte que você cria o seu próprio trabalho. Você vai ouvir suas próprias ideias. Você pode também transformar aquilo algo sobre você, sobre a sua experiência, a sua vivência, desconectando da fonte, né? Claro, se for sua intenção desconectar da fonte totalmente, às vezes você quer fazer uma referência direta, então você pode fazer isso também. Aconselha também a gente criar tags, né, para os temas. E daí, com o tempo, criando o jardim, né, você criando todas essas tags, você consegue mais tarde achar o padrão existente entre todas elas e daí sim entender profundamente e completamente quais são os seus interesses, os seus maiores interesses, como todos esses seus interesses se conectam entre si, porque tem como fazer isso, que é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer, para ser muito sincera. Eu gostaria muito de entender como conectar todas as minhas áreas de interesse e eu acredito que esse método vai poder me ajudar. Gente, desculpa os passarinhos, tá? Como eu falei, eu tô gravando no meu celular, eu não tenho microfone, não tenho nada. Então, é isso.
Aí eu anotei algumas regras para você ter e entender melhor o jardim digital, tá? São regras que eu peguei também no vídeo da Anna Howard. E ela fala o seguinte, o que é importante a gente saber. Topografia antes de timelines. Então, os jardins digitais, eles são organizados através de contexto, relações e associações de links. Os conceitos e temas em cada nota determinam como serão conectados uns aos outros. Nossa, tem uma luz agora? Podia ficar assim. Gardens nunca, jardins digitais nunca terminam, eles estão sempre aumentando e evoluindo. Então, diferente de um livro que você vai ler, de um blog que você vai escrever, de um roteiro que você vai fazer, os gardens, eles sempre estão em desenvolvimento, você nunca vai parar. É como se fosse uma forma de acompanhar o seu pensamento, o seu cérebro, certo? Então, ele nunca vai terminar. Enquanto você não terminar, ele não vai terminar. Claro, você tem que ficar alimentando ele, né? Que é uma coisa que eu não sei se eu consigo fazer. Mas, enfim, a gente vai tentar. Gardens são imperfeitos. Não são permanentes e são experimentais. Não é pra você fazer pensando que os outros vão ler ou vão saber. É pra você. Então, sem medo de ficar bem doidão e fazer coisas bem experimentais e diferentonas. Última coisa. Última coisa? Não, tem mais uma, é penúltima. Se todo mundo vê os mesmos TikToks e os mesmos filmes, como seremos seres individuais? Por isso, a segunda etapa de anotação é tão importante, para você entender o seu próprio entendimento, isso que eu anotei, olha as ideias, mas vocês entenderam, né? Do que você consumir. E isso vai levar você para fora da bolha do que está todo mundo consumindo e você vai fazer algo que seja autêntico para você. E o último, o Garden é para você, não é para postar. Algumas das coisas podem virar uma ideia, mas muita coisa é só para você mesmo. É para rastrear seus interesses e seu entendimento. Escrever como se só você fosse ler. Eu achei essa ideia do jardim digital muito interessante. Eu vi que tem muita gente que usa o Notion para fazer isso, mas eu posso deixar outras plataformas linkadas também que eu vi que o pessoal utiliza para fazer. Eu não sei ainda como que eu vou fazer, porque eu tenho muita dificuldade com coisas digitais em geral. Eu gosto muito de anotar em caderno, então eu vou pensar uma maneira de adaptar isso pra mim. Se eu conseguir, se funcionar, eu vou trazer pra vocês. Como que tá sendo a minha experiência? Eu comecei anotando um filme que eu particularmente gosto muito, é um dos meus filmes favoritos, assim, desse gênero, que é, a tradução em português é Grande Menina, Pequena Mulher, esse é o título em português. E em inglês é Uptown Girls, é com a Dakota Fanning e com a Brittany Murphy. É um filme que eu gosto muito, que eu já assisti milhões de vezes, mas dessa vez eu decidi assistir fazendo anotações. E observando as minhas anotações, eu notei que eu presto muito atenção na questão psicológica dos personagens, no desenvolvimento psicológico dos personagens. Acho que é uma coisa que é do meu interesse naturalmente, como vocês devem imaginar, porque eu já falo muito sobre comportamento nas minhas redes sociais. E eu notei que as minhas ideias e conceitos que eu tirei do filme, de observações que eu fiz, eram muito voltadas para esse lado, mais do que partes técnicas necessariamente do filme. Eu posso compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz sobre, claro que elas são para ser pessoais e particulares, então eu escrevi como se fosse para mim mesma, eu não escrevi bonito, eu não escrevi certinho, legal, era só para mim, então eu escrevi meio que de qualquer jeito. Então tenham isso em mente, por favor, não me julguem. Então a personagem da Brittany no filme se chama Molly, e eu anotei sobre ela, anotei o seguinte, foi uma das primeiras anotações que eu fiz. Eu gosto quanto a personagem principal é expressiva, criativa e está em contato direto com sua criança interior. Podemos ver como isso se reflete no seu estilo, personalidade, maneira de dançar e de falar, sem infantilização da personagem. Ela continua sendo mostrada como uma mulher adulta, imatura sim em diversos aspectos, porém não infantilizada. É um tipo de maturidade que reflete sua idade, que é 22 anos no filme, e sua criação, né? Que ela é filha de pessoas que eram muito ricas, muito famosas, muito influentes, então a personagem reflete isso. Por que eu achei interessante, isso me chama atenção? Porque eu acho muito difícil em filmes, em séries, eles conseguirem diferenciar essa questão da imaturidade, da infantilização, né? E é por isso que eu gosto tanto dessa personagem, eles conseguem, eles são bem-sucedidos
nisso. Em nenhum momento você vê a Molly, por mais que para ela refletir traços imaturos, em nenhum momento você olha para ela como uma mulher infantilizada. E eu acho que isso me chama muito a atenção, principalmente porque se relaciona diretamente com a minha experiência como uma mulher autista, né? Que a gente costuma ver por aí levarem muito essa questão do autista para um lugar de infantilização, que não é uma coisa bacana, porque somos mulheres adultas, sim, temos algumas dificuldades, somos muito apegadas com as coisas que a gente costumava fazer, e eu acho isso muito curioso, porque quando a gente vê essa mesma experiência no âmbito masculino, ela é muito normalizada, é muito normal você ver um homem adulto que joga videogame, que gosta de jogar videogame porque joga desde criança e tem esse hobby. E muitas vezes pra gente que é mulher, manter esses hobbies da infância durante muito tempo, coloca a gente num lugar de infantilização, o que eu não acho interessante. Por isso que eu gosto tanto dessa personagem da Molly, porque ela tem isso, ela tem esse contato direto com essa essência dela criança, né, que é tipo essa criatividade inata que ela tem ideias, ela não tem medo de se expressar através da moda, que é o lance dela, né? Ela não tem medo de pegar uma lâmpada e usar no cabelo, e todo mundo acha legal o jeito que ela faz isso, todo mundo fala, caraca, ficou estiloso de fato, ficou interessante, você tem uma visão interessante, e não tipo assim, ai, que coisa de criança fazer isso, né? Então, me chama muito atenção. Eu tava esses dias assistindo Amor no Espectro, última temporada, eu assisti todas, mas eu tenho minhas críticas fortes com relação a essa série, mas tem uma menina ali na última temporada que ela pede pra levar as bonecas no encontro. Posso levar minhas bonecas? Quantas bonecas é aceitável eu levar num encontro com esse cara, né? E aquilo me chamou a atenção de cara. Eu logo fiz essa conexão de ideias, de pensar assim, cara, ela foi automaticamente colocada, ela é automaticamente colocada numa situação de infantilização porque ela continua totalmente abraçada nesses hobbies da infância dela, que era colecionar bonecas e ter bonecas. Só que pra mulher existe esse estigma, né? Acho que esse filme consegue manejar essa personagem para que ela seja vista como uma mulher adulta com traços imaturos. É o que ela vai desenvolver ao longo do filme, né? Mas ela também tem apenas 22 anos, os pais morreram muito cedo, ela sempre teve muito dinheiro, muita influência. Então, tudo isso potencializa todas essas características dela imaturas, dela não saber pagar uma conta sozinha e ela ir aprendendo isso ao longo da relação dela com essa outra personagem, que é a personagem da Dakota Fanning, que vem como um contraponto da experiência da Molly. A personagem da Dakota Fanning é a Ray. Olha só que interessante, eu anotando todos os nomes enquanto eu ia fazendo minhas anotações, fez eu lembrar o nome de todos os personagens. Gente, eu assisti esse filme milhões de vezes. Eu não lembrava os nomes dos personagens. Por mais que eu tenha falado que minha memória é boa pra isso. Agora eu lembro de tudo. Por quê? Porque processei, porque anotei, porque reli. Muito massa. E só esse insight que eu tive, que eu falei pra vocês, só daí já me veio muitas ideias interessantes. Só nesse primeiro momento de ter feito isso. Então tô curtindo muito esse processo de fazer isso. Eu vou continuar fazendo ao longo das semanas. Vou voltar com uma atualização para ver o que rolou, se eu consegui criar alguma coisa, se essas anotações têm me ajudado de fato, consumir de forma mais consciente e ter mais ideias, que eu tô com esse bloqueio criativo horroroso e eu quero sair dessa. E eu vou tentar conseguir o livro da Dolce, que não é da Dolce, né, é de uma autora, que é esse livro da Dolce, que não é da Dolce, que é O Caminho do Artista. Eu quero ele físico, eu achei ele PDF, mas eu quero ele físico, porque eu acho importante ter isso em mãos. Pra mim é importante, eu prefiro assim. Então eu vou tentar conseguir ele, a hora que eu conseguir ele também vou fazer o processo com vocês aqui, mostrando passo a passo o que o livro pede pra você fazer. Eu acho que nesse primeiro momento é isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas.